Ele tinha uma trajetória diferente. Noé só anda com Deus porque Deus se agrada dele. O que faz Deus gostar de Noé? É uma vida de adoração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Em meio ao caos, andava na justiça de Deus, que desviava do mal. Isso aqui agradava a Deus. Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui você encontra louvores que edificam. Aqui você encontra exposição da palavra para sua jornada da fé. Aqui também você encontra pelas manhãs oração. Nada melhor do que começar o dia falando com Deus, agradecendo a Deus e entregando o nosso dia ao Senhor. Então, não fique de fora desses conteúdos que são postos aqui nesse canal. Se inscreva aqui para não ficar de fora, para não perder nenhuma novidade aí. Beleza pura? Agora, olha só, eu quero chamar sua atenção para falar a respeito de um personagem conhecido da Bíblia, um dos personagens que tem uma incrível jornada, uma incrível história de intimidade e de relacionamento com Deus. A incrível história de Noé, um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, que andava com Deus. Em Gênesis capítulo 6 e versículo 9, vai dizer que Noé, ele era um homem justo e um homem que andava com Deus. Quando fala um homem que andava com Deus, um homem que é justo, nós precisamos entender que nessa época, nesse tempo, aqui, a maldade havia se espalhado. O homem, a corrupção estava dentro do coração do homem e o que se via era a maldade em todos os lugares, em todas as esquinas, no coração do homem presente. Mas em meio a essa corrupção, em meio a essa maldade generalizada, tem um homem aqui chamado Noé, mas não é apenas um homem no meio desse povo corrompido. É um homem justo que anda com Deus. É aqui que está a diferença. E aqui nesse canal eu tenho falado a respeito de uma vida de oração, que não é apenas um momento em que a pessoa fala com Deus, em que a pessoa busca algo específico a Deus, mas uma vida de oração é uma vida em que a pessoa ela tem uma jornada com Deus, um relacionamento contínuo com Deus. Então Noé aqui, ele tem uma vida, um relacionamento, um estilo de vida muito ligado a Deus. Ele está o tempo todo sintonizado com o Senhor. Noé, ele andava com Deus aqui porque ele era primeiro um homem justo em meio a toda a corrupção e a maldade que estava presente. Como? Ele, em meio à mentira que estava espalhada, em meio à falsidade, em meio à corrupção, ele era um homem que vivia a justiça de Deus. Em meio à sociedade, Noé, ele era um homem que andava na verdade, que não era das pessoas, que não era da cidade, que não era do que estava ao seu redor, mas sim de Deus. Ele era um homem que tinha uma vida inclinada ao favor e ao querer de Deus. Tanto que Deus vai comunicar, Deus vai falar com Noé, e Noé então se inclina ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, estou aqui para fazer, esse é o meu propósito, eu quero viver para o Senhor, usa-me. O que eu preciso fazer? Deus então fala para Noé construir uma arca, mas você prestou atenção de que Noé, ele era diferente das pessoas da sua época? Ele andava ao contrário do que as pessoas na sua época andavam. Ele tinha uma trajetória diferente. Por quê? Ele andava com Deus. Você consegue agora ver claramente que em meio à injustiça, em meio à corrupção, ele anda na justiça, ele anda com Deus, ele escuta Deus, ele escuta a orientação de Deus. E mais uma coisa, Noé só anda com Deus porque Deus se agrada dele, Deus gosta de Noé. Deus gosta desse homem. Por quê? O que faz Deus gostar de Noé? É uma vida de adoração, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, em meio ao caos, em meio a um problema gigantesco que ofendia a Deus na sua época. Ele era um homem que andava na justiça de Deus, que desviava do mal. Isso aqui agradava a Deus. É isso aqui que mostra o bom relacionamento que Noé tinha com Deus e que Deus gostava do estilo de vida de Noé e Deus então andava com Noé.
Observa que para andar com Deus, precisa agradar a Deus, fazer a vontade e o querer de Deus. Não dos homens, não da sociedade. Se Noé vivesse aqui adorando a Deus e fazendo a vontade dos homens, Deus jamais ia aceitá-lo como amigo. Jamais Noé ia andar com Deus. Mas Noé só anda com Deus porque ele vive na justiça verdadeira, na verdade de Deus, na palavra de Deus. Ele é orientado exclusivamente por Deus. Então, queridos, olha só, andar com Deus requer uma vida de renúncia. Você se levanta pela manhã, você pega o seu carro, você vai até a sua empresa, você tem a sua tarefa, o seu dever diário, as suas responsabilidades, mas de tudo isso daqui você precisa estar andando com Deus. O seu dia a dia tem que ser andando com Deus. A sua vida, o seu cotidiano, você precisa ter uma rotina que agrada a Deus e não ao homem. Assim como Noé tinha uma vida que agradava a Deus e não ao homem. Assim como Noé tinha um estilo de vida que fazia a vontade de Deus, que andava no direcionamento de Deus e não no direcionamento dos homens, Deus se agradava de Noé e dessa forma Deus se agrada de você. Quando você anda com Ele, quando você vive a vontade exclusivamente dEle, você então toca, você mexe com o coração do Criador e ele passa então a gostar de você, a olhar para você de uma forma tão magnífica, tão amorosa, não que ele não olhe, mas quando você tem um relacionamento profundo com ele, ele também tem um relacionamento profundo com você. Se você anda perto de Deus, mais íntimo de Deus você fica, mais íntimo o Senhor fica de você. Então funciona dessa maneira, dessa forma. Então, querido, o foco aqui é estar em nossas rotinas, é viver nesse mundo, é caminhar nesse mundo, é ter as nossas tarefas, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, mas acima de tudo, o nosso coração, ele deve estar em Deus. Aqui está a diferença de um homem de oração, de uma mulher transformada, regenerada pelo amor do Senhor. Aqui está a grande diferença. E além da diferença, para o cristão, essa é uma vida de sucesso, uma vida de relacionamento contínuo com Deus. Beleza? Guarda isso no seu coração. Em meio à corrupção, em meio à maldade, em meio à injustiça, em meio a um mundo que ofende a Deus, você precisa adorar o Senhor, você precisa agradar o Senhor, você precisa andar com Deus. E as maneiras aqui, como se anda com Deus, são essas. É ouvindo a palavra do Senhor, é orando, é tendo uma vida de oração, é obedecendo, é permanecendo, é ficando no Senhor, é tendo o coração aqui, é ter o coração inclinado ao querer e à vontade de Deus. Beleza? Ó, se você gostou desse conteúdo, se falou com você, meu irmão, não perca tempo. Compartilhe esse conteúdo com mais alguém, com seu irmão, com seu vizinho. Dessa forma, Deus não só vai te ajudar, não só vai abençoar a sua vida, mas também a vida do próximo, de alguém que está próximo a você. Beleza? Que Deus abençoe, forte abraço e até o próximo conteúdo.